Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar las presentaciones. Aparte, creo que algunos faltan, ¿no? Del seminario anterior. A ver cuáles son los temas que todavía ustedes no han presentado. Me escriban acá por el chat para que nosotros organicemos. Ya uno por uno me escriba acá los que no han presentado la anterior clase. Ya me va escribiendo el tema, solamente el tema. Ya no es necesario escribir su nombre. Vamos a organizar acá. Ok, ya tengo acá abierto cuáles son las personas que todavía no presentaron, ¿no? Entonces es Agnos, Alice, Erickson, Cleidiane, no, Cleidiane ha presentado, Daniele falta presentar, Elisia, Emily ya presentó, Francisco falta presentar, Elton, Iago, Diana, Igor, Snaidson, Ivan, Josivânia, Caterine, Maria Luísa, Mariana, Matheus, Paola, a ver, Roberto, Rosiette, falta igual, yes. Sérgio, Urias, William, Weigli, ya, estos serían ya los que falta presentar. Vamos iniciando, ya uno por uno me va a escribir acá, ya me escribe los que tienen el tema. Los que tienen el tema aconsejamiento para vida saludable, que me pueden escribir por acá, por el chat. ¿Ya? Eso es del anterior seminario todavía. Una vez que ellos terminan, nosotros vamos a iniciar con los otros temas. ¿Está bien? Que es deshidratación, diarrea, dolor.
¿Está bien? Ya tenemos una persona que es Paola. Tiene también Daniel, ¿no? Iago. eh, ya. Abran sus microfones y ya pueden empezar. Ya no sé qué va a Olá, iniciar. bom dia, doutor. Eu vou começar. Ok, bom dia. Pode iniciar. Nós estamos falando sobre aconselhamento de los hábitos saludáveis, né? O que seria esse aconselhamento? São algumas técnicas, né, que vão estimular as práticas preventivas e também vai aderir ao que são as promoções à saúde, né? E dentro desse aconselhamento vai haver as participações de profissionais de saúde, né? E também é uma parte muito fundamental de qualquer consulta médica, né, que os médicos acompanhem, aconselhando os pacientes, os clientes, de como envolver ou ter um método de hábitos de vida saudável, né. Junto disso vai incluir toda a equipe médica trabalhando também em la prevenção, em la mudanças de hábito, comportamento, em lo que é o estilo de vida do paciente, né. Tem que ter uma comunicação geral também para ajudar o paciente a reconhecer a necessidade do câmbio de estilo de vida para melhorar sua saúde. E também é ponto muito importante, né, do atendimento médico. Agora eu vou passar para que meus companheiros hablem mais, para que desglosem. Bueno, en ese, en ese tema tenemos el modelo transteórico, que está subdividido en 5 pasos. El pre-contemplación, contemplación, la preparación, acción y manutención de ese, digamos, parámetros para seguir. La precontemplación nada más es que el individuo no tiene ni la mínima intención de empezar a cambiar sus hábitos, o sea, de tener una mejor vida con su organismo, con su alimentación. Hacer ejercicios físicos es simplemente el sedentario o el tipo que está a mucho tiempo en drogas, ese tipo de individuos que está ahí a tanto tiempo que no quieren cambiar su vida, está bien así, se siente bien así. La contemplación es la etapa donde el individuo presenta intenciones de cambiar, o sea, sí quiere cambiar sus hábitos, sí quiere cambiar su vida, pero no tiene así como una iniciativa para hacerlo. La preparación nada más es que el individuo ya está listo para cambiar sus hábitos, su rutina, a entrar a un mundo, a un universo totalmente diferente donde se encuentra. La acción ya es la etapa donde el individuo realiza cambios en su rutina, ya tiene sí una idea de cómo es su vida y entiende que sí tiene que cambiar sus hábitos, que no está bien como está viviendo. La manutención nada más es que mantener eso, mantener su rutina. Ese tipo de preparación, de método, usamos mucho para personas con obesidad, personas con trastornos, con drogas, que son adictos a algún tipo de medicamento vicioso o drogas lícitas e ilícitas, hasta mismo cuando personas sufren maus tratos, padre, madre, su pareja. Entonces, son métodos que usa para, digamos, reprogramar el cerebro para que se acostumbre a estar, a vivir de una manera mejor, digamos así, ¿no? Y mi compañera va a hablar un poco más. Otro método que nosotros podemos encontrar dentro del aconsejamiento es sobre el método cognitivo comportamental.
Dentro de este método, nosotros tenemos que identificar los pensamientos, los prejuzgamientos ya adquiridos de estos pacientes, que serían sus creencias, las percepciones que ellos han tenido, han adquirido en su vida durante las experiencias que ellos tenían. Y estos pensamientos, esas creencias, ellas dieron algunos comportamientos que no son saludables para ellos, que ellos acaban tomando reacciones automáticas que pueden presentar padrões frente a alguna situación. En este método, nosotros vamos a tentar identificar estes padrões y así también poder quebrar estos padrões para que estas personas puedan identificar una otra versión que ellos pueden tomar frente a estas situaciones para que no haya nuevamente una ocurrencia de estos padrões que son prejudiciales a su salud. En este caso, siempre vamos a procurar educar al paciente sobre estos problemas que ellos presentan, tentar prevenir estos padrões y también auxiliar en esta resolución de estos problemas para que no haya, pos este tratamiento, no haya una forma de barra destes comportamentos para que o paciente não vuelva uma recaída em este caso. Creo que não perguntei mais ninguém, só complementar um pouco o que os amigos já han dicho. A assessoria orientada a hábitos e a conduta saudável é na parte fundamental de qualquer consulta médica para a prevenção de enfermidades e maiores perspectivas de vida, para viver mais melhor. Dentro de los modelos que mais estudados no tema, temos o modelo transteórico, que estão os passos para superar hasta completar todo o processo. Temos também o modelo cognitivo comportamental, que exemplifica todo o comportamento aprendido durante a vida, que pode não ser saudável ao final. E temos o modelo PAMPA, né, que é um método simplificado que os médicos utilizam como forma de orientação clínica para que ocorra todo um processo de inicial bem com o paciente. Creo que no tenemos más mucho que hablar, então. Creo que é isso. Doctor, solo complementar. En el modelo PAMPA, nosotros tenemos también 5 etapas en que nosotros, en la primera etapa, nosotros vamos a obtener las informaciones sobre el paciente a través de conversas, de juegos, algún tipo de interacción con el paciente. En la segunda etapa, nosotros vamos a incentivar o estimular a este paciente para que haya una mudança, para que ele pueda optar por aceitar, por cambiar para hábitos saludables. En tercero, nosotros vamos a negociar con el paciente. En este caso, nosotros vamos a presentar los beneficios de este cambio para que el paciente pueda entender los contras y los pros de este cambio, preparar al paciente para esta mudanza que va a ocurrir en su vida a través de estas mudanzas de comportamiento
y por final acompañar al paciente para que no haya justamente este fallo en el tratamiento, no haya esta recaída. Ok. Algo mais, Daniele? Assim, para finalizar, né, em que áreas, né, que o aconselhamento pode trabalhar na vida do paciente ou cliente, né? É importante o aconselhamento na clínica médica, em lo que é o paciente na prática de atividades físicas, né? Eles aconselham, eles recomendam como que o paciente deve praticar essas atividades físicas. O aconselhamento também trabalha em lo que é a alimentação do paciente, né? Para que ele tenha uma vida mais saudável. Também envolve lo que é o tabagismo, também lo que é o sono, abuso de álcool e drogas, atividades sexuais envolvendo lo que são as DST, também prevenção ao embaraço não desejado, atividades domésticas, criativas, acidentes, violências, higiene bucal. Então, a função do aconselhamento é desenvolver todas estas situações e ajudar que o paciente, o cliente, pueda ter um estilo de vida melhor, envolvendo todas as áreas da vida do ser humano em si. Essa é a função, assim, importante do aconselhamento, é abranger todas as áreas da saúde, que envolve a saúde do paciente. Ok, muy bien la exposición. La pregunta al grupo es sobre cuáles son los 3 medios de abordaje acerca de esas intervenciones, ¿no? Que buscan mudar el comportamiento del paciente. Hay 3 tipos de abordaje. ¿Cuáles son? Seria uma intervenção com a comunidade, também a intervenção em clínicas ou serviços específicos, e também uma abordagem repetida, em que o médico repete e insiste até que o paciente chegue a entender e compreender que é necessário o cambio de vida. Exatamente. Entonces existen 3 tipos, ¿no?, de abordaje. Una, que es una intervención directamente en la comunidad. Eso se está proporcionando charlas educativas, está proporcionando todo el aconsejamiento posible, ¿no?, acerca de los más diferentes temas para el aconsejamiento para hábitos saludables, ¿no? Ahí incluye desde temas grandes, ¿no?, más amplios, como actividades físicas, como hablaron, ¿no?, los compañeros, alimentación, la cuestión del tabagismo, el factor sueño, ¿cierto? El abuso de álcools, tanto drogas lícitas quanto drogas ilícitas, através da atividade sexual, através também acerca, não, de temas como acidentes e violência, higiene bucal, certo? E a exposição a raios ultravioletas. São os temas mais amplios, não? Há também acerca de los estudos, não? Acerca de los métodos, modelo cognitivo comportamental e o modelo PAMPA, como muito bem explicado os companheiros, em la qual busca sempre a conscientização do paciente acerca de de esos grandes problemas, certo? Então, é um tema interessante dentro do processo patológico. Estamos falando do tema do processo patológico e acerca do raciocínio clínico, porque se vocês têm uma referência de um paciente, vocês vão ser os responsáveis, certo? Vocês vão ser responsáveis de alguns pacientes em sua área de atuação. Sempre vocês têm responsabilidade sobre alguns pacientes e vocês vão conhecer praticamente toda a vida do paciente, acerca de todo o que o paciente
hace o dejó de hacer. Y siempre es de buena referencia que usted sepa de todo de su paciente. Hay cosas que ustedes van a saber de su paciente a través de su propio paciente durante una consulta, y hay cosas que ustedes simplemente van a observar dentro de la comunidad cómo actúa su paciente. Si realmente lo que dice a ustedes acerca, el paciente le dice no a ustedes dentro de una consulta, es realmente lo que él practica fuera en la comunidad. Entonces, por eso hay diferentes formas de actuación, ¿no? Tanto solamente individual, con un aconsejamiento individual, pero también como un aconsejamiento colectivo. Ya muy bien explicado el tema. Voy a poner sus notas, 100% la nota, muy bien la exposición, muy bien respondida la pregunta igualmente. ¿Ya? Ahora me va a escribir acá los que tienen el tema sobre examen clínico. Ya los que son de examen clínico, me escriban. Ya pueden empezar. Entonces voy a poner la nota de los demás. ¿Yo puedo empezar? Sí, sí, pode empezar, Alex. Ai, o que ele falou? Olá. Oi, eu falei, Zac. Pode, Já puedo? Perdão, é pode, meu áudio que está mal. pode sim, tá liberado. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la introducción porque tengo más compañeros, entonces empezar. Examen clínico, que también es llamado por examen físico, es una importante herramienta para el médico durante una consulta. ¿Por qué? El examen clínico, yo voy a hablar examen físico, que es a partir de él que nosotros podemos confirmar ou também só acercarse de uma hipótese diagnóstica, depois de uma análise clínica. Nós vamos começar por uma conversa, uma charla com o paciente, que vai falar sobre seus sintomas, seus signos, que vamos observar. E depois de aí, nós vamos fazer um exame físico, que é para confirmar o que disse o paciente e confirmar também nossas sospechas. Generalmente, o paciente é submetido a um primeiro exame clínico antes mesmo de ingressar ao consultório, que pode ser por um enfermeiro, um técnico, que vai ser hecho a aferição de los signos vitais. Depois de aí, o paciente ingressa ao consultório, se hace a entrevista, a anamnesis, e depois se hace o exame físico mais detalhado e focalizado em la queja de los signos e sintomas do paciente. O exame clínico também tem a importância de melhorar a relação entre médico e paciente. Por isso que é importante o médico ter uma boa conversação com o paciente e tudo que se for a ser relacionado a um exame físico de toque do paciente, se deve pedir permiso, dizer que vai ser todo o procedimento e, se possível, ter outra pessoa também para mirar. Eu vou dar espaço para meus companheiros. Já? Posso continuar? Pode continuar, Sérgio. Então, como ele havia falado, exame clínico é o primeiro ponto de partida de uma hipótese diagnóstica. Então, tudo se começa de allá. Durante o exame clínico, é importante sempre ter em conta que o ambiente onde o paciente vai ser consultado, o ambiente é considerável, ter uma iluminação adequada, manter sempre as portas cerradas para prevenir constrangimento na parte do paciente. Durante o tratamento, com pacientes a mais de 50 anos magros, fazer sempre a palpitação a nível do abdômen para prevenir aneurisma aórtico. O exame deve ser iniciado sempre sentado, se for no caso de examinar o coração, nível de ausculta, sempre
fazer a escuta nos 5 focos. A palpitação das artérias principais devem sempre ser realizadas, sobretudo nos pacientes com risco aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares, né? O objetivo do exame clínico é examinar bons dados para um diagnóstico correto. Doutor. Ok, quem mais? Tem o Ivan, né? Vou dar continuidade aqui sobre... O Francisco. Pode continuar, Francisco. Dando continuidade em relação ao exame clínico, você vai dividir em 2 etapas, né, que seria lá na anamnese e o exame físico. Então, a partir daí, é possível obter, né, as informações sobre o estado general de saúde do paciente. Então, a anamnese ela é muito importante como etapa do exame clínico, porque a partir daí o médico já estará desenvolvendo, né, um razonamento diagnóstico, né, através das primeiras informações. Então, ela se compõe da identificação do nome, né, do paciente, da idade, do sexo, da queixa principal, não, da história da enfermidade atual também, o tempo que se iniciou, né, a durabilidade, se o paciente também apresenta patologias, por exemplo, se é hipertenso, se tem alergia a algum tipo de medicação, seu hábito de vida, né, se é sedentário, tabagista, entre outros. Então, o ambiente também é importante, né, tem que ter uma temperatura e iluminação adequadas, a caminha limpa ou com papel desejável e ser o mais silencioso possível, né. Em relação à privacidade do paciente, né, deve ser resguardada, né, porque quando se hace, né, os exames tem que manter coberto, né, as partes que não estão sendo examinadas, né. Também deve estar bem colocada a camilha, né, para que o examinador pueda hacerlo comodamente também. E explicar-lhes, né, ao paciente cada maniobra em que se vai fazendo, para também, né, pedir, né, ajuda, né, ao paciente. Em relação ao exame físico, además das manobras para diagnosticar a enfermidade, consiste também em analisar, né, observar sempre os signos, os sintomas clínicos, né, você deve começar com o paciente todavia sentado, aplicar as manobras, ademais de um exame básico de tórax, pulmões, do coração, do abdômen e extremidades também, que se divide, não, em inspeção, auscultação, a palpação, a percussão, como meu companheiro havia comentado antes. Então, como conclusão, é que em todas as consultas e expedições, devemos seguir sempre todas as recomendações, né, da exploração clínica, sempre observando o órgão, né, o sistema afetado, aunque não se confirme, né, o diagnóstico. Então, sempre devemos ter, né, reexaminar o paciente em detalhe. Meu companheiro vai complementar. Então, bom dia, dando seguimento à apresentação. Com relação ao exame clínico, não? Então, propriamente, o exame clínico, por sua própria natureza, é onde permite uma visão humana dos problemas do paciente, do cliente. E uma das características é a flexibilidade e a ampla cobertura da prática médica, onde a partir de aí se pode desenvolver uma interação médico-paciente, onde esta interação se vai ser desenvolvida através desde o momento que o paciente ingressa ao consultório, a forma de caminhar, a forma que o médico está dando atenção ao que o paciente está relatando com suas queixas, e hasta mesmo a forma de acolher o paciente neste momento, não? Mas que todo brindando-lhe atenção para que o paciente possa sentir-se confortável e ao mesmo tempo expressar o que está passando com ele, não? Os sintomas que está apresentando e os signos que nós podemos observar,
para que os dados sejam obtenidos de forma mais fidedignas e que o paciente não omita a informação para que se pueda desarrollar aí uma entrevista médica antes del propriamente o exame clínico, seja mais pontual, não se pode dizer assim. E isso vai depender da qualidade de tempo e atenção que se dedica à anamnese. Por isso que uma anamnese bem hecha se obtém a maior parte das informações e já facilita o diagnóstico, até mesmo para se dirigir a um ponto focal, de ser segmentário através do exame físico ou através do exame general de como o paciente ingressa. Uma vez que a história clínica tem dentro dela o exame físico que subdivide em general e órgano e sistema, que é específico. Además de la receptividade, também se pode levar em consideração o ambiente no qual meus companheiros já falaram, não, em relação a um ambiente limpo, com claridade suficiente, um ambiente onde o paciente pode sentir-se confortável para, por exemplo, se houver a necessidade de desnudar alguma parte do corpo para ter que o médico examinar, o paciente esteja cômodo, mas sentir-se seguro, e por também a parte semiológica, sempre se dá preferência ao lado direito do paciente, por onde se vai acercar o paciente, explicar os procedimentos que se deve fazer, sempre iniciando das consultas iniciais, particularmente aos órgãos e sistemas já detectáveis na história, solicitando colaboração do paciente de forma clara e completa. Por exemplo, se houver a necessidade de fazer uma palpação no abdômen, explicar o procedimento que tem que fazer para ver o agrandamento, o possível agrandamento de um órgão, e em algum momento pode ser que ele sinta o dolor. Então, pedir esta colaboração para que o exame clínico seja fructuoso, não tenha aí um bom êxito. E mais que tudo, sempre se deve correlacionar com precisão estes dados que se pode considerar o olho clínico do médico, não? Que é a capacidade de valorar os detalhes sem perder a visão del todo. O paciente está referindo uma queixa de dolor abdominal, pero durante a entrevista se ha detectado que houveram alguns fatores que han ocasionado isso, ou até mesmo o paciente tem outros algo que está lhe afligindo, e por aí também o paciente, además de esta queixa de ingresso, também apresentado algo que se deve ser trabalhado. Ok, creio que não tem mais nenhum, não? Só esses, né? Já. A pergunta é: para que serve o exame físico? Como eu falei no início, é sobre acercar mais de uma hipótese diagnóstica e principalmente também melhorar como se fala, uma aproximação na relação entre médico e paciente. Também eu leio sobre exame clínico mínimo, que está compuesto por el mínimo exame que se debe hacer. Está compuesto por inspección, palpación, percusión y auscultación. Esto sirve para observar las estructuras específicas del paciente, como el tórax, pulmón, corazón, abdomen y las extremidades,
para acercar mais ainda de uma hipótese diagnóstica. Ok, perfeito. Então, se o exame físico, perdão, exame clínico, né? Sempre é de maior importância para o raciocínio clínico. Vocês creio que estão vendo em semiologia algumas partes do exame físico, ¿no? Na primeira parte inclui o que é a anamnese, obter as informações do paciente. E a segunda, que seria exatamente a parte de semiotécnica, certo? Ou, entre comillas, exame físico, seria algo mais específico, buscando confrontar o que ha dicho o paciente, certo? E isso nos vai servir para confrontar com o que nos diz o paciente e com o que nós estamos realmente observamos em el paciente a questão de signos e sintomas. Ok? Certo? Sim, doutor. Pode falar, Ivan. Não, e principalmente por a exploração física dirigida aos sectores ou a parte técnica, não propriamente onde se está referindo o cliente para ter uma objetividade com relação entre os dados que o paciente está apresentando e que nós estamos encontrando desde a anamnese até o momento propriamente do exame físico segmentário, não? Por exemplo, o paciente chega com dor abdominal a nível da fossa ilíaca direita, chega com uma posição de deambular curvado hacia adelante, não, relatando vômito. E nós já podemos imaginar em um apendicite, abdômen agudo, e através da exploração clínica, através das maniobras da semiotécnica necessária, aí nós já podemos ter com mais fidelidade em relação a este possível diagnóstico. Então, já ser mais objetivo, seria como ele resumo de todo que o paciente está apresentando e que nós estamos encontrando para ligar a um diagnóstico preciso. Ok, perfeito. Né, a exposição dos colegas. Bien, então é para isso que serve o raciocínio diagnóstico, certo? Bien, e hablando de raciocínio diagnóstico, porque tudo o que nós hacemos há um sentido, há uma ordem, não? Incluso a forma que vocês estão apresentando, se está indo em uma ordem. Empezamos a olhar desde um princípio de racionamento, não? E estamos chegando ao final e porventuramente estamos ligando ao raciocínio diagnóstico. Quais são os que têm o tema raciocínio diagnóstico? Ha visto uns por acá? Eu, doutor. Caterina. Iana, Catarina, quem mais? Iana. Yeah. Podemos Aí começar, doutor? Sim, pode começar. Então, a história clínica, na maioria dos casos, é o primeiro contato do paciente com o seu médico e tem como objetivo orientar o racionamento do médico hacia possíveis diagnósticos e prognósticos, para ajudar a consolidar a relação. Isso ajuda muito a consolidar a relação médico-paciente. Aí o racionamento diagnóstico é a atenção do médico a seus pacientes, a avaliação cuidadosa dos aspectos. E também a função mais importante da anamnese é a obtenção de dados. E sobre o raciocínio diagnóstico, tem o raciocínio diagnóstico hipotético dedutivo, que é um processo de dedução, basicamente, que tem a forma em que o cérebro desarrolha o racionamento lógico a partir dos dados que aparecem na anamnese, que é quando, basicamente, o médico, a partir das respostas que o paciente der, ele vai tirar uma dedução do que pode ser aquilo para ter um melhor diagnóstico. E quanto maior a experiência, maior o tempo, as perguntas serão mais diretas, e este enfoque se baseia em 2 R's principais, que é a exploração da denúncia inicial com interrogatório detalhado
e o uso do pensamento epidemiológico em todo momento, considerando a enfermidade mais prevalente em el segmento poblacional. Também tem outras técnicas, como o reconhecimento de patrões, que basicamente é que toda doença tem certos padrões de apresentação, como lesões cutâneas, aspecto visual do próprio paciente. Aí tem também o método de diagrama de fluxo, que se baseia na relação de etapas predeterminantes de perguntas ou exames, cujas respostas ou exames conduzem a tal ou qual situação, realizando uma cadena de perguntas e condutas a tomar. É útil principalmente para pessoas com pouca experiência clínica, projeção, e usado também em las salas de emergência. Também tem o método de exaustão, que é quando se registra todo tipo. A história clínica vai ser bem detalhadinha, entendeu? Que a partir desta anamnese completa e do exame clínico completo, se formulariam as hipóteses diagnósticas e se solicitariam exames complementares. Aí eu vou deixar a minha amiga falar um pouco mais sobre continuação. Gracias. Bueno, doctor, continuando. ¿Me escucha? Doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, puede seguir, te escucho. Bueno, vale la pena recalcar y enfatizar un poco que la relación entre médico-paciente es una base para poder nosotros ver y diagnosticar con mucha más precisión, ¿no? Ya que el consolidar una relación con el paciente nos lleva como a descubrir más la enfermedad o la causa que lo va a quejar, y así nosotros poder hacer un tratamiento más acertado y hacer un diagnóstico mucho más prudente, ¿no? Como mi amiga dijo, existen unas bases, ¿no? Para eso, como el método del fluxograma, el reconocimiento del padrón. Muy popularmente nosotros utilizamos el ojo clínico, ¿no? Que es cuando nosotros vemos la primera impresión que tenemos con el paciente. Si es una enfermedad que se puede ver a simple vista, serían lesiones en la piel, la forma de los aspectos, ¿no? En la cual ellos se pueden presentar, características que uno puede tocar, palpatorias, ¿no? A eso nosotros le llamamos pues el ojo clínico, que muchas veces podemos ver los signos del paciente, y eso ayuda a que nosotros podamos tener un diagnóstico mucho más acertado, ¿no? Como también podemos ver un diagnóstico ya entrando a la anamnesis y el examen clínico. Como sabemos, la anamnesis pues es un recorrer de todas las informaciones recolectadas, las bases ciertas de aquello que el paciente nos manifiesta, ¿no? Y como lo dije hace un momento, es de suma importancia nosotros tener ese tipo de confianza para que el paciente se pueda ampliar y abrir un poco más a nosotros, el equipo de salud, ¿no? También podemos decir nosotros que la estructura de la anamnesis, como lo dijimos, abarca muchos datos como la identificación, el sexo de la persona, si pertenece a algún tipo de etnia, como hablamos el grupo anterior, si pertenece a algún tipo de ¿cómo se dice? Entrar a un tipo de ¿cómo se puede decir? De etnia indígena, vamos a decir, o en los pueblitos así que son aledaños, ¿no? Si existe algún tipo de religión, ya que no se pueden aplicar algún tipo de, digamos, transfusión de sangre, si fuese un tipo de religión que no lo permite, saber el estado civil de la persona, por si ocurre algún tipo de contratiempo con la persona y poder entrar en comunicación con la familia, saber si la persona tiene algún tipo de estado de estudio, si es una persona letrada o si no lo es. Entonces son fuentes de información confiable, ¿no?
y así nosotros poder entrar paso a paso a saber la molestia del paciente. Preguntamos sobre qué es lo que le aqueja, cuándo comenzó, podemos preguntar sobre los antecedentes personales de la persona, antecedentes clínicos de los familiares. Entonces, yo creo que el raciocinio y el diagnóstico de eso tiene mucho que ver con el ser humanos, ¿no? Con el nosotros prevalecer nuestro humanismo, nuestra forma de trabajar de la mano de ser más humanos como de la ciencia, ¿no? Que es lo que nosotros también tenemos que ir de la mano. Y entonces, para llegar en conclusión, yo creo que es de suma importancia de las personas que trabajamos en área de salud, ¿no? Y es una responsabilidad, ya que nosotros trabajamos con vidas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser lo más acertados posibles para poder nosotros dar una mayor abrangencia de seguridad al paciente, ¿no? Y así podemos mantener la confianza del paciente y poder observar algún tipo de queja o de proximidad y tratar de ayudarlo hacia su dolencia con un diagnóstico más acertado. Es eso, doctor. Ok. ¿Alguno más comentario que quieran hacer? Creo que ya todos se presentaron, ¿no? Sí, doctor. Bien. Mi pregunta es acerca del diagnóstico, ¿no? O sea, de raciocínio, perdão, o microfone bati aqui. O tema raciocínio diagnóstico. Quando nós chegamos a uma conclusão de raciocínio diagnóstico, essa é a pergunta. Quando chegamos a um raciocínio final, como se chama o nome desse primeiro diagnóstico? É uma hipótese, né? Como se chama esse nome desse primeiro diagnóstico? Sería un diagnóstico hipotético deductivo, doctor. Exato. Seria um hipotético dedutivo ou simplesmente presuntivo. Já estamos presumindo que com todo o exame físico, com todo o que é a anamnese, com toda a semiotécnica, com todo o que nós observado com o paciente, estamos chegando a um final de racionamento clínico. E posteriormente a isso, nós vamos tomar condutas, não? E uma dessas condutas inclui o que é o tratamento do paciente, não? Podemos solicitar o que são laboratórios, podemos solicitar uma interconsulta, não? Recorda que falamos da interconsulta, podemos solicitar uma interconsulta. E um deles seria o tratamento, não? Vamos falar do tratamento, adesão ao tratamento, não? Porque passar o tratamento, dar um tratamento ao paciente é diferente do paciente aderir ao tratamento, não? Muitas vezes temos problema em questão do tratamento. Se vocês muito bem sabem, ya, mais bem a los que vão, por exemplo, exercer, muitos me perguntam, pero doutor, por que vocês não exercem a medicina em Bolívia? Por esse motivo. Por exemplo, por esse motivo de adesão ao tratamento, por las leis que tem muitos países, principalmente o que está implantando dentro de Bolívia, se vocês muito bem sabem de todas as protestas, de todos os protestos que vêm acontecendo na Bolívia, desde muito tempo, é sobre acerca da adesão ao tratamento. Porque se o paciente, há vários pontos em los quais médicos estão presos em la cárcel, ya, ahorita se vocês querem, se ingressamos, por exemplo, em el colegio médico, eu vou abrir para vocês, ya, para vocês ver como é a situação. Eu sou afiliado ao colegio médico. Eu vou abrir para vocês acerca de las demandas que se tem aí em el colegio médico.
Estamos no grupo de WhatsApp. Eu vou abrir algumas fotos acá. Vocês podem ver. E acerca de adesão ao tratamento, por exemplo, aí tem fotos de protestas. ¿Por quê? Porque se ha aprendido um médico já em La Paz recentemente, e há muitos outros casos, em la qual, mira, hay protestas. Ya, eso es reciente, del día 17, la semana anterior. Se ha aprendido un médico porque simplesmente el paciente le demandó, o sea, procesó el médico. ¿Por qué? Porque simplemente el paciente ha llegado a falecer. ¿Y cuál fue el motivo? El paciente no compró la medicación. O sea, ¿y qué culpa tengo yo si el paciente no le compró la medicación? ¿De quién es la culpa? ¿Es mía, de nosotros que somos médicos? ¿O es simplemente del paciente que no ha comprado? ¿O es del Estado que no tiene dinero para comprar? ¿Ya? Y ese es un grande problema. O sea, ¿cómo es que me van a demandar, me van a mandar en la cárcel porque simplemente el paciente no ha aceptado el tratamiento? ¿No ven? Y muchos otros problemas. Y ustedes van a ver varias situaciones. Y no es solamente el caso de Bolivia. No es solamente el caso de Bolivia. ¿Ya? Son en otros países igual. Ya son las 11:10. Eu quisiera conversar uma coisa com vocês. E eu vou aproveitar e falar em português bem claro. Tá bom? Quando vocês fazem os comentários de vocês cuidado na hora de fazer os comentários de vocês. Eu tô chateado. Vi umas coisas aqui rolando no grupo de vocês. As pessoas, inclusive, que falaram não estão na aula. Entraram e saíram. Mas vamos falar um português bem claro. Parece que vocês não estão falando de mim. Vocês não me conhecem. As pessoas que falaram de mim, eu não conheço. Eu não sei quem é. Certo? Outra coisa. Atrasamos a aula 15 minutos. Se atrasamos a aula 15 minutos, olha só, a aula começa 10 horas. Começamos a aula às 10h15. Ah, mas eu tô lá, tá 9h45. Legal, 9h45. O que eu falei na primeira aula? 15 minutos, 15 minutos de tolerância para todos entrarem. Todos entram na aula. 15 minutos, eu só vou começar 15 minutos depois. Atrasamos 15 minutos. Por quê? Porque eu estava sem conexão com a internet. Tá bom? Sem conexão com a internet. Outra coisa, em nenhum momento eu esculachei vocês porque vocês entraram atrasado. Em nenhum momento, em nenhum grupo. Eu nunca falo isso. Nem presencial e nem online. Pior online, eu nunca vou falar isso. Nunca. Para favorecer todos vocês, eu sempre deixo minhas aulas gravadas, tenho um trabalho de subir no YouTube, vocês vão rever a aula quantas vezes você quiser. Inclusive essa, eu falando sobre vocês aqui. Quem não viu, vocês sabem quem falou lá no grupo lá, né, de vocês. Vocês podem mandar esse vídeo aqui, daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Não tem nenhum problema. Tá? Pode ver lá. Outra coisa, questão de horário. Vocês fazem o horário do doutor. Eu não tenho que seguir o horário de vocês. Vocês fazem o meu horário. Na hora que eu tiver livre para passar a aula, é que eu vou colocar o horário de vocês. Quem faz o horário de vocês são os doutores. Tá bom? Quando eu vou colocar o horário de vocês lá na faculdade, não é bagunçado assim não, igual vocês estão falando, não. Eu vou chegar na faculdade e vou falar assim, ó, eu posso dar aula segunda, terça e quarta. Eu posso dar aula só de manhã. Eu posso dar aula só de noite. Eu posso dar aula só na sexta-feira. Quem escolhe esse horário é o docente. Tá bom? Quem escolhe o horário é o docente. Não é a secretaria, não é a instituição. Quem escolhe o horário é o docente. É por isso que o horário de vocês ficam lá 3 horas vaga. Vocês ficam lá, começa a aula às 6h30 da manhã. Vocês têm aula 10 horas da noite. Por quê? Porque é a hora que o docente tem disponível para dar aula para vocês.
Tá bom? É esse horário que ele tem disponível. Outra questão. Nossa aula tem duração de 90 minutos. 90 minutos. 1h30. Eu atrasei o quê? 15 minutos. Vai ter aula? Vai. E se a internet cair agorinha? A gente está finalizando, não tem problema, vai finalizar. Se a internet cair do professor, vai ter aula? Não, gente, não tem aula. Não tem como ter aula, pelo amor de Deus. Vocês querem que eu vou inventar a internet da onde? Vocês vão pagar para mim uma internet via satélite? Todo mundo tem internet via satélite? E se o satélite cair? Ninguém tem internet, não tem aula. Vai ficar sem aula? Não, pelo amor de Deus, não vai ficar sem aula. Não vai ficar sem aula. Por exemplo, até sabem que eu não passei aula para o grupo 1. Se eu não passei aula para o grupo 1, por algum motivo é. Algum motivo é. No meu caso, eu não tinha internet. No professor, por exemplo, Dr. Vilhazon. O Dr. Vilhazon, ele tem grandes problemas. Não só de internet, ele tem muitos pacientes. Ele é um dos dois cardiologistas, três cardiologistas que existem no departamento de Pando, pessoal. Presta atenção no que vocês falam. Existe 3 cardiologistas no departamento de Pando. 3 cardiologistas. Dr. Siqueiro, Dr. Vilhazon e o Dr. Panoso. São 3 cardiologistas. Um deles dá aula para vocês, laboratório e cardiologia. E vocês não têm a compreensão de entender que ele tem outra responsabilidade. No momento que o Dr. Vilhazon ou qualquer outro não tiver tempo, tiver como paciente, tiver sem conexão, compreendam, pelo amor de Deus. Se o Dr. Vilhazon ele coloca as aulas dele 6h30 da manhã, é porque ele só pode aquele horário. Se ele avisa que ele tem paciente, é porque ele não pode dar aula para vocês. O que é mais factível? É ele deixar de atender um paciente ou ele dar aula para vocês? É claro que ele vai atender o paciente primeiro, gente. É isso que a gente está ensinando para vocês. É atenção ao paciente. As outras coisas vêm depois. A família vem depois do paciente. Vocês têm ideia. Tá? Quantas vezes eu não já vi ele saindo de madrugada, ou ele pedir para eu deixar ele. Somos amigos, desde que ele era meu professor de cardiologia, e ele não pegava leve com nós não, tá? Ele nunca pegou leve não, é por isso que a gente aprendeu e sabe como funcionam as coisas, tá? Vocês têm que ter compreensão, tem que ser compreensivos, é por isso que eu estou conversando com vocês. E outra, eu não imponho horário de aula, eu não imponho. Eu vou dizer o meu horário. Nessas primeiras semanas, mudamos de horário 3 vezes. Por quê? Porque é necessário, foi necessário. E se precisar mudar de novo, vamos mudar. Só posso ter aula com vocês no sábado e domingo. Se a faculdade permitir, assim será. Ah, mas eu não posso. Eu dou alternativas. Eu não posso. Quantas vezes eu já falei, ó, gente, tá com problema de internet, não tem dados, não tem Wi-Fi, muitos não tem. Gente, nem todo mundo aqui tem dinheiro para comprar, pagar a internet. Ter 2, 3 conexões de internet, não. Às vezes tá num lugar, não tem internet, tá no outro lugar, não tem internet. Graças a Deus não estão em período de prova. Porque quando entra em período de prova é uma dor de cabeça para vocês, que não tem internet, não tem conexão. E quem mora aqui na fronteira, eu moro em Pitaciolândia, utiliza a internet da Govista, é a mesma internet que é atendida em Bolívia. Se vocês não sabem, eu já briguei feio com a empresa, porque a empresa bloqueia o acesso de vocês à plataforma. É a empresa que bloqueia, não é que a plataforma está fora do ar, não. Tá? Nem tudo é culpa da universidade. Nem tudo é culpa. Eu já briguei. Ó, vem aqui em casa, mexe na porcaria desse molde e desbloqueia os acessos VNP. Desbloqueia, porque vocês estão bloqueando. Eu quero acessar o site que eu quiser acessar. Vocês não mandam no que eu quero acessar, não. Eu acesso o que eu quero acessar. O que bem entender e tiver vontade de acessar, eu vou acessar. Se eu quiser acessar a Deep Web, eu vou acessar. E para vocês terem noção, eu vou abrir para vocês aqui, ó. Vocês viram? Olha o tanto de dados que eu tenho aqui. Vou abrir para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem conhece bem sabe para que serve esse Tor Browser aqui.
Eu acesso o que eu quero, o que eu bem entender. Empresa nenhuma tem que bloquear nossos acessos. Aí o que acontece? O tráfego fica pesado porque está todo mundo conectado no Meet. E a empresa fica bloqueando acesso. Sacanagem. Aí de quem é a culpa? A culpa é do docente? Pelo amor de Deus, gente. Eu chamo até de gol bosta, que é uma porcaria. Né? A outra que existe aí é pior. As empresas grandes tá cagando para nós. Certo? E por que eu indico usar? Ainda indico usar a Govista. Porque quando a internet cai no Brasil, a internet cai na Bolívia também. Será por quê, hein, que cai? Será que a Anatel sabe disso? Que está existindo um tráfego de internet aí? Então, gente, mais cuidado, pelo amor de Deus. Nem me conhece. Se vocês me conhecem, estão tendo uma visão equivocada. Estão falando as coisas que não competem. Em momento algum, eu expulsei vocês de aula. Não fico rateando com vocês. Em momento algum. Ô, doutor. Essa é a nossa primeira conversa. Tá? Mas que a voz dessa minoria que falou isso não venha comprometer todos nós. Não tem nenhum comprometimento. Eu estou só conversando com vocês para vocês entenderem a situação. Tem gente que não entende. Ou entende e se faz de bobo. Pelo amor de Deus. Não é assim. Vamos ser compreensíveis. Tá bom? Por exemplo, se hoje a gente não passasse aula. Se não passássemos aula hoje. O que ia acontecer? O que eu fiz com o grupo 1? Gente, bom dia a todos. Tá? Bom dia a todos. Não temos aulas e a gente vai passar às 12h45. Agora eu vou ter, aula com o grupo 2. O grupo 2 está me esperando, inclusive. Vou até entrar aqui, E o que eu faço com vocês para vocês não ficar esperando e não ficar pedindo para entrar? Tem gente aqui, tem gente que eu vou ter que aceitar. Por quê? Porque eles não aceitaram o meu convite lá no Gmail, não viram o Gmail. Posso fazer alguma coisa? Não, talvez a pessoa não sabe utilizar o Gmail. Mas lá, tem 11 pessoas, eu aceitei 3, tem 11 pessoas. Eles entram automaticamente, igual vocês entram automaticamente. Alguns eu tenho que aceitar. Em nenhum momento eu vou expulsar ninguém aqui, pelo amor de Deus. A única coisa que eu faço é silenciar o microfone quando tá barulho. Às vezes alguém esquece. Já vimos gente trocando de roupa em aulas, tá, pessoal? Trocando de roupa, eu tive que expulsar a pessoa, né? Aí eu não vou deixar, né? Aí teve gente que me ligou na hora, doutor, pelo amor de Deus, expulsa aí fulano aí que tá acontecendo isso. Tá bom? Eu espero que vocês sejam um pouquinho mais compreensíveis. Aí, vamos aceitando todo mundo devagarzinho aqui, Tá bom? Espero que isso não se repita mais, pessoal, tá? Esperem o docente de vocês, ele vai comunicar. Se ele não comunicar, alguma coisa aconteceu, tá? Ninguém vai deixar vocês à mercê. E outra, vocês têm a oportunidade, pelo menos comigo, tá lá, entra lá no YouTube lá, digita meu nome, sabe muito bem meu nome, esse aqui é o EPRATA, bem soletrado. Olha, todas as aulas de vocês estão aí, podem assistir quantas vezes quiser. Tem dúvida? Eu sempre deixei meu WhatsApp aberto a qualquer momento. Tem hora que eu acordo, fico sonâmbulo aí, 2, 3 horas da manhã, eu começo a responder as mensagens. Quando tem muito, eu posso até demorar, gente. Mas eu respondo todo mundo. Tá bom? Vou responder todo mundo. Não tem nenhum problema. Tem docente que não gosta. Vocês sabem muito bem, tem docente que não gosta que manda mensagem. Inclusive, nem fornece um número pessoal para vocês. Tá bom? Então, creio que está muito bem entendido. Os que falaram e ouviram aqui, tem um pouquinho de consciência, tá, pessoal? E os que falaram e não estão aqui, vocês sabem muito bem, pode mandar para eles. Aqui, o doutor falou isso aqui. Tá bom? Eu não pego no pé de vocês. Vocês se preocupem. O doutor atrasou 15 minutos, legal. Vou dar uma revisadinha aqui no conteúdo. Vocês sabem quantos conteúdos vocês têm para estudar? Vocês já contabilizaram? Quanto tem de conteúdo para vocês estudar para as provas? Não só de fisiopato, das outras matérias também? Deve ter uns 60 ou mais, né? Porque só de fisiopato tem uns 30. Certo? Muito bem, pessoal.
Alguém tem alguma coisa a acrescentar? O Sérgio já deu a opinião dele, né? Os demais também. Sim, William, a próxima aula, tá? Não se preocupem. Próxima aula, adesão ao tratamento. Revisem novamente os temas sobre fisiopatologia da dor, da hipertensão arterial e outros assuntos, tá bom? São 15 temas aí para vocês revisarem, tá bom? Não alcançou tempo hoje, né? Infelizmente. Fica para a próxima prática, nem importância. Qualquer aula, nem prática, qualquer aula. Fisiopatologia tem 3 aulas na semana. A gente pode usar qualquer uma das 3 para poder apresentar. Tá bom? Certinho? Muito bem, pessoal. Então, essa semana a gente já finaliza, tá? Espero vocês na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Até mais. Graças, doutor. Gracias, doctor. Tchau, tchau, pessoal. Graças, Até doutor. mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Bom dia a todos, buenos dias a todos. Já são as 11h24. Esperamos 5 minutos mais para iniciar. Ok? Não sei se nesse grupo aqui os temas anteriores têm algum pendente sobre adesão ao tratamento. Tá. Escrevam para mim aqui no chat. Me escrevam acá em el chat a ver se quais são os. A ver, escreva sus temas, os que faltam. Solamente os que faltam, ¿ya? Pode apresentar normal. Vai. Não sei se vai alcançar tempo da gente apresentar dor hoje. Tá? Se vai ser nessa semana ou na outra. Na verdade, o grupo 2 a gente está naqueles temas anteriores ainda. Então, acho que nem vai chegar no tema de dor ainda. Hoje vai ser pela próxima semana. Não sei se alcança tempo. Esse pessoal se finge de demente. Não, atrasei 15 minutos. Se eu atrasei 15 minutos é por algum motivo. Né? É por algum motivo. Pois é, eu entendo. Eu tô explicando, cara, se atrasou é por algum motivo. Aí fala, ele não deu aula pro grupo 1. Se eu não dei aula pro grupo 1 é porque tava sem internet. Ué, o que vocês têm a ver com o grupo 1? Vocês é grupo 1? Vocês não é grupo 1, vocês é grupo 3. Lá interessa se eu passei aula pro outro grupo ou não. Aí, ele é autoritário, ele não pergunta se ele vai mudar o horário. Não, o horário é meu. Vocês assistem, vocês bota isso no grupo, escreve lá, besteira, bom, né? Ué, o horário é meu, eu escolho o horário. Quem manda no horário é eu. É vocês que vão me seguir, não é que eu vou seguir você, não. Está ali disponível para poder estudar.
Aí o outro professor, aquele cardiologista lá, não deu aula, eles reclamam. Cara, entende, só tem 3 cardiologistas em todo o estado de Pano, e vocês ficam falando merda ainda. O estado todo só tem 3. Você imagina... Faz um hambúrguer para você também. Pessoal, tem tico de galinha na cabeça. Pensa. Olha o boi que eles pegam aí, eu gravo, deixa gravado. Se não tem internet, assiste depois. Ei! Tá bom, pai? Meu pai. A Rosa queria falar contigo, doido. Mandei teu número pra ela. Sai! Sai! Sai daqui! Tá com vice sucesso nessa porta aqui, Deus me livre. Agora eu já vou conversar com outro grupo aqui. Eles é assim. Já aproveitar e conversar logo, né? E aí, pessoal? Bora lá dar início. Buenos dias a todos. Bem-vindo a uma classe de fisiopato, mas não, uma parte prática. Antes de iniciar a classe, quero aproveitar que em uns 5 minutos atrás estávamos falando do mesmo tema, ¿ya? Pero ya com problemas, ¿no? El grupo anterior. Vamos falar de um assunto que é compreensão. Creo que ustedes sabem que é compreensão, ¿no? Ya. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês têm problema com a internet, muitos não têm Wi-Fi, outros têm somente dados, outros trabalham. Eu sempre creio que desde muito tempo, não, os que são meus estudantes já por segunda vez sabem como funciona. Eu sempre deixo muito claro que há amigos que trabalham, não? Acá veo vários que trabalham por el hospital. Ahorita me mandou mensagem: doutor, eu estou trabalhando acá em el mercado. Você me pode deixar apresentar em outro momento? Claro, eu sempre sou compreensível com vocês. E aproveitando, não, este momento, antes que chegue a outros problemas,
de otros grupos nos llegaron conversaciones, ¿no? Nos llega, siempre nos llega, ¿no? Las cosas que ustedes conversan por los grupos, se encuentran en los churrascos, las cosas que ustedes hablan, nosotros sabemos, ¿no? Como docentes siempre sabemos de alguna cosa. Bien, antes que nosotros, por ejemplo, lleguemos a problemas, vamos a dejar claro algunas situaciones, ¿ya? Me estaban diciendo que yo impongo los horarios. No es que yo impongo los horarios. Cuando yo voy a la universidad, seleccionar mis horarios para hacer con ustedes, yo voy a decir a la universidad, mira, yo puedo pasar clase con estos estudiantes el día lunes, martes y miércoles. Es lo que sucede con ustedes, lunes, martes y miércoles. O sea, yo tengo 3 días disponibles para ustedes. Yo tengo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y esos 3 días yo tengo completo. Yo empiezo a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cierto? Hay docentes, por ejemplo, que solamente pueden pasar por la mañana. No sé el caso de ustedes, por ejemplo, laboratorio. Laboratorio es por la mañana. Pero por un motivo es que el doctor Natalio Villazón pasa por la mañana. Por algún motivo. Ahora, si el doctor Natalio puede solamente por la mañana, es porque él puede solamente por la mañana, ¿no? Y muchos reclaman, por ejemplo. Voy a hacer como ejemplo el doctor, ¿ya? Por ejemplo, el doctor es uno de los 3 cardiologistas que tiene, cardiólogos, ¿no? Que tiene el departamento de Pando, o sea, el estado de Pando. Son más de 100.000 habitantes y más de las consultas que llegan de Brasil para él. El doctor muchas veces no tiene ocupado su tiempo, ¿cierto? Tiene ocupado su tiempo. Tiene, como cardiologista, tiene el doctor Natalio, tiene el doctor Panoso, ¿cierto? Como cardiólogo. Son 2 cardiólogos. El doctor Sequeira. El doctor Sequeira es intensivista. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos como especialista 2 cardiólogos, el doctor Panoso y el doctor Natalio. O sea, ustedes imaginar un problema, ¿no? Que hay. Y yo, por ejemplo, hago otras cosas también. Cada docente, cada profesor que ustedes tienen un horario en particular, tiene un horario de actuación, tiene otros servicios, tiene otras dedicaciones. Y nosotros, no es que nosotros imponemos los horarios, sino que nosotros decimos qué horarios tenemos libre. Se me pregunta qué horario yo tengo libre, yo voy a tener libre, por ejemplo, después de ustedes acá, a las 12:45 yo tengo libre. Por ejemplo, este horario voy a pasar con el grupo 1. ¿Por qué? Porque a las 8:15 yo tenía con el grupo 1 y por algún motivo yo no tenía conexión con internet. Así como muchos de ustedes tienen también problemas con conexión con internet. Y para evitar ese problema de conflictos, es por eso que yo subo todos los videos para YouTube. Todos los videos para YouTube. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, voy a utilizar la amiga que es Cláudia, por ejemplo, es enfermera, trabaja en el hospital. Muchas veces su horario no es compatible con los horarios de clase. Pero ella tiene una vocación y quiere formarse. Yo no voy a impedir, por ejemplo, que Cláudia ingrese a mis clases, ¿no? Y me estaban hablando incluso de que yo tenía expulsado estudiantes de la clase. O sea, nunca ha sucedido eso. Es tanto que yo evito esos problemas. ¿Cómo? Enviando a ustedes convites e invitaciones para la clase. Automáticamente, a maioria acá ingressa em la clase automaticamente. Entra e sale sem o menor problema. ¿Cierto? Siempre la clase vai estar livre. Siempre, siempre. E quando é presencial, igualmente, em nenhum momento eu cierro, por exemplo, o laboratório, a sala de aula. Em nenhum momento. Em nenhum momento eu cerro as classes. Ingressa, falta 5 minutos para terminar a classe, não importa. Ingressar na classe, o que é aprendido aí nesse momento, perfeito. Se quer passar com outro grupo, não há problema. Passar com outro grupo, não? Creio que ahorita há gente nova acá de outro grupo que vino trasladado. Não sei quem é, não recuerdo o nome, pero está acá. ¿Ya? E vocês têm que ter a compreensão. Um momento vocês vão ter problema.
Si usted, por ejemplo, nosotros tenemos grandes problemas de conexión. Grandes problemas de conexión. Acá en la frontera tenemos una empresa, ¿no? La GoBosta. Ustedes muy bien saben. Su servicio es pésimo. Pero yo indico que ustedes utilicen essa empresa. Por quê? Porque el momento que a internet de Brasil cai, acá en la frontera, Iptaçulândia brasileira, Chapuri, também a internet de Cobija para de funcionar. Para de funcionar. Ou seja, ustedes não têm internet e tampouco o docente de ustedes tem internet. Os que estão utilizando o mesmo Wi-Fi, não? E eu creio que a Anatel não sabe aí que está existindo um tráfego de conexão de internet. No dia que ela descobrir, ela vai multar. Só um momento, pessoal. Oi, já vai, tá? Só um momentinho. Bien. Então, quando chegamos, por exemplo, nós passamos todo o dia, imaginar mais de 1000 estudantes em la Unitep, mais de não sei quantos 1000 estudantes em la UAP, passando classe por el Meet, há um momento... mãe, tem gente aqui na frente. Há um momento que os servidores, já que são... não têm uma grande potência lá, os servidores da empresa, se saturam. E a empresa empieza a bloquear, por exemplo, o acesso de ustedes à plataforma. A plataforma não está disponível. Pero ustedes têm conexão, por exemplo, se entra por el teléfono, por dados, ustedes têm conexão. Pero a plataforma, quando ingressa por Wi-Fi, não tem conexão. ¿Por quê? Porque se satura. Ou seja, e automaticamente a empresa empieza a limitar suas coisas. E nós temos que ter liberdade de mirar o que nós queremos. Eu vou compartilhar com vocês. Por exemplo, eu tenho a liberdade que quero fazer. Os que sabem bem, sabem o que significa, por exemplo, Start Store Browser. Sabem o que significa isso? Por exemplo, eu posso abrir acá. Eu vou navegar em lo que eu queira. Em lo que me dê as ganas de navegar, eu vou navegar. Não vai ser uma empresa que me vá a bloquear meus acessos. Entende? Aí tem o navegador. Não sei se vocês conhecem, pero eu vou navegar em lo que eu quero e nada me vai bloquear. ¿Ya? E temos problemas com isso. E nós todos, imaginar que temos problemas agora com as classes, não, em virtual. Imaginar quando chegarem os dias dos exames, não? Mais problema. E é por isso que nós temos que ter compreensão. Eu sempre tenho a compreensão de que vocês não podem assistir a classe. Muito bem, aí está a classe gravada em YouTube. Certo? Eu disponibilizo a classe. Se, por exemplo, como nós hicimos, não, lunes e martes, não? Hicimos cambios, segunda e terça. Cambiamos de horário. Por algum motivo, eu solicitei, por favor, por algum motivo, eu necessito que cambiemos de horário e vocês passem esse horário. Os que não podem, mirar todas as mensagens que eu mando. Se vocês não podem assistir a classe gravada. Me pedem a classe. Doutor, qual foi a classe? Aí eu vou mandar um link para vocês. Não há problema. Já? Agora, quando eu não tenho conexão, quando o docente não há conexão ou não há disponibilidade em esse horário, alguma coisa aconteceu, não vai ter classe, não há como. E o que passa quando não há classe? Se hace uma reprogramação de classe. Se é em el mesmo dia e eu miro que vocês têm horário livre em este dia, eu não necessito comunicar a direção para fazer o cambio. Se é el mesmo dia. Pero supongamos que, por exemplo, esta classe prática, nós não passamos hoje dia. Vocês não têm horário livre hoje dia. Eu tenho que fazer uma nota, notificar a direção, a secretaria, e eles me vão autorizar a passar a classe, por exemplo, amanhã, depois, em la outra semana. E vamos fazer uma reposição de classe, uma classe reprogramada. Pero se é em el mesmo dia, se pode cambiar de horário. Tá bem? Para vocês entenderem a logística das coisas. É assim que funciona.
Ustedes siguen los horarios de los docentes. De acuerdo que el docente tiene libre, ustedes van a hacer sus horarios. Si fuera a hacer un horario para ustedes, claro, ustedes iam ter um grupo matutino, um grupo vespertino e um grupo noturno. Ia ser 3 grupos, manhã, tarde e noite. E não ia ter, por exemplo, todo o dia. Pero como ustedes já sabem, medicina não é igual que as outras carreiras. Por exemplo, direito. Direito, ustedes estudam somente em la tarde e em la noite. Em medicina é tempo integral. Vocês já sabem disso. Creio que já caíram na realidade, não? Sabem? E quando cambiamos de horário por algum motivo, eu sempre vou pedir sua compreensão. Sempre, sempre, sempre. E não hagam comentários desnecessários. Tá bem? Não hagam comentários desnecessários. Não para minha persona, já, pero para todos. Entre vocês mesmos. Imagina se fora eu hablando essas coisas. Quem entrou atrasado aqui? Eu nem sei quem entrou atrasado aqui. Cadê o Johan? Entrou atrasado aqui, que eu lembro. Eu aceitei ele. De boa. Eu escuto a notificação aqui e vejo que ele quer entrar. Tem docente que nem aceita, vocês sabem. Vocês passaram muito bem lá. Alguns professores aí passou 5 minutos, não aceita mais. Começou a aula, nem olha mais. Nem acessa. Não é verdade? Então, vamos ser um pouquinho mais compreensível. Tá bem? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Para finalizar, tem momento que eu fico chateado assim com esses comentários. Eu evito até ler, responder, mas é o primeiro caso desse ano. É a primeira e última vez que eu vou comentar. Eu não vou comentar mais casos assim. Cada um já tem, compreensível, né? Eu falei lá, por exemplo, o caso do Dr. Natálio. O Dr. Natálio tem aí mais de 100 mil pessoas para atender. Ele tem que estar à disposição. Ele fica sobre aviso todos os dias da semana. Se ele não pode é por algum motivo. Se eu não posso em um horário é por algum motivo. Se eu não passar aula para vocês é por algum motivo. Eu sempre vou tratar de avisar. Mas quando não for possível, não se preocupa. Tá bom? Não se preocupa. Vocês me esperam no meu horário. Por exemplo, a gente tem 90 minutos de aula, né? A gente vai terminar às... Que hora a gente termina? Às 12h45. Isso. A gente termina às 12h45. Se fosse agora mais ou menos umas... São 11h45 agora. Falta 1 hora para terminar a aula. Já teria passado meia hora. Se eu aparecesse só agora, ia ter aula? Ia, pessoal, ia ter aula. Quem não pudesse passar, não pudesse estar aqui, nenhum problema. Nenhum problema. O que eu não posso é, por exemplo, mudar o horário de vocês e vocês se prejudicarem por causa disso e eu não dar alternativa para vocês. Se eu não der alternativa, eu tô errado. Mas se eu der alternativa, tá tudo certo. Eu dou alternativa. E se for prova? Eu sempre vou dar alternativa. Doutor, tem gente que vai chegar para mim assim, doutor, não, minha internet não tá legal, não tá funcionando bem. Comigo, você justifica para mim. Tenho certeza que com outros docentes vocês têm que justificar diretamente com a direção. Se a direção autorizar, se eles aceitarem a justificativa de vocês sim ou não, é a direção, não é nem um docente, é a direção. E eu sempre peço, vocês resolvam um problema de vocês comigo. Primeiro comigo, depois lá com a direção. Esquece a direção, resolve comigo aqui. Tá? Tem gente que vai chegar para mim, cadê esqueci até o nome dele, ele não tá aqui. Mas já tivemos casos assim, doutor, a internet não funcionou, não tá funcionando. O que eu faço? Falei, aguarda, tem mais gente que não fez a prova também. Aguarda. 2 dias depois, refizeram a prova. Foi outra prova, diferente, difícil? Vocês vão descobrir na hora. Mas geralmente eu nunca vou mudar a prova. Vai ser sempre a mesma prova. Agora não use esse elemento, esse artifício, essa informação, que eu não mudo a prova, para vocês fazerem um complô aí depois e decidir não fazer a prova no dia e fazer depois.
para saber as respostas. Dá errado. Semestre passado teve problema. 2 grupos, no mesmo dia, fizeram a mesma prova, as mesmas perguntas, as mesmas imagens. Histologia, vocês sabem muito bem. Eu mudei apenas 2 letras. 2 letras na pergunta. Eu mudei o sim pelo não. O que não tinha sim, eu acrescentei o não. Não foi nem o excepto. Não coloquei nem o excepto. Eu troquei o sim pelo não. A resposta muda completamente. E deu problema. Tem gente que tirou 0. Tá? Não confia nesses negócios aí. Tem gente que tira print, foto, grava as aulas. Não precisa nem gravar as minhas, que eu mesmo faço questão de gravar. Tá aqui, tá gravando. Ó. Se você... Deus me livre do acepto, né? A gente não vai usar acepto agora. Agora é justifique. Justifique sua resposta. Tá bom? Tá bom? Certinho? A maioria aqui já me conhece, sabe como funciona. A questão de tratamento é igual. Agora as respostas também são sempre à altura. Tá bom? Sempre à altura. Mas vocês já estão no 3º ano. Vocês já estão, digamos assim, encaminhados. Em outras palavras, estão bem educados já para uma formação. Já sabem muito bem o que vocês querem. Já sabem como é o funcionamento da instituição. Sabe como é o funcionamento dentro da área de medicina. Sabe como funciona. Eu sempre, os que já foram meus alunos, eu sempre falo, não confie no coleguinha. Esse negócio, o líder não passou. Foda-se o líder. Foda-se o líder. Cada um aqui é responsável pelas suas coisas. Mas ele não avisou que ia ter aula. Não. Cada um tem que procurar saber. Agora, claro, vamos supor assim, em vez de todo mundo estar mandando mensagem pro docente, só um manda lá. Nesse caso aí, o líder vai lá, como ele é a pessoa designada para isso, ele vai lá, manda mensagem, professor, aconteceu alguma coisa? A gente vai ter aula hoje? Se ele responder que sim ou que não, essa mensagem vai ser retransmitida. Se ele não responder, aguarda. Gente, o professor, não sei nem quem é o líder aqui, o representante, eu nem gosto disso, que eu já fui durante mais de 10 anos, é um saco. Tá? Mas sempre passa as informações certinho. Passou as informações certinha? Tá tudo certo. Tá bom? Alguém levantou a mão aqui, o Alex? Alex levantou a mão, né, Alex? Quer falar alguma coisa, Alex? Ou já baixou, né? Certinho? Então, compreensão, tá, pessoal? Compreensão. Quem não apresentou na aula passada, a gente vai utilizar esse espaço agora para fazer as apresentações. Não sei se vai dar tempo, tá bom? Não sei se vai dar tempo. Se der tempo, legal. Se não der tempo, não tem problema. Próxima aula tá aí, próxima semana. A gente tem 3 aulas por semana, tá bom? A gente pode usar qualquer um dos 3 horários para fazer, não exclusivamente prática. Não, o que diz assim, prática, não. Qualquer um dos horários a gente pode utilizar, tá bom? Espero não ter problema com você, pelo amor de Deus. Tem uns que eu conheço, tem gente que eu conheço, tem gente que eu não conheço. Quem não me conhece, pessoal, eu sou gente boa que só. As pessoas falam coisas assim, demais. Uns eu dou risada, acrescento, boto informação a mais, né? Boto informação a mais. E as pessoas acreditam. Deixa acreditar. O pessoal acredita que eu tenho 3 filhos até hoje. Eu fiz uma brincadeira, tem gente que acredita até hoje. Que a minha ex-namorada era a doutora Andressa. Acredita, né? Acredita. Mas eu sou bonzinho, vocês sabem muito bem que eu sou bonzinho. Muitos já fizeram prova de anatomia comigo aqui, né? Sabe também do que eu salvei vocês. Vocês sabem muito bem, vocês conversam entre si, vocês sabem o que aconteceu. Eu salvei vocês, né? Em anatomia. Eu nem conheço, não conheço. Eu vi que a situação de vocês não tava legal, tava feia. A gente vai lá e salva. Se é pra enterrar, a gente enterra também. Não, brincadeira, não enterra não. Tá bom? A gente tá aqui pra ajudar. Tá bom? Certinho? É claro, eu vou ficar no pé de vocês. Eu gosto de pegar no pé. Tá? Mas agora nem tanto. Vocês já sabem o que tem que fazer, como é que tem que fazer. Não tem erro. Igual os trabalhos de vocês, né? Os trabalhos
tem trabalho que tá, vocês o quê? Grupo 2, né? Eu não vi ainda, mas tipo, de outros grupos eu vi. O trabalho tá bem feito, bem estruturado. O coleguinha corrigiu, fez a correção legal, mas tem uns que estão meio perdidos. Eu vou lá e falei, ei, ô, acorda aí pra vida, meu filho. É assim, é que faz a correção do trabalho. Precisa disso, disso e disso. Não tem como tu fazer uma correção do trabalho se tu não sabe fazer o teu. Vem cá, faz de novo. Eu vou lá, excluir o trabalho do Benedito lá, excluir o trabalho dele e falei, ó, faz de novo. Tá legal não, é isso aí. Tá? Igual prova, pessoal. Não tá aqui mais, mas caso verídico. Eu rasgar a prova do aluno e mandar fazer outra prova. Vocês não sabem disso, mas eu faço isso, tá? A pessoa passou o dia, a madrugada todinha, 2, 3 dias no plantão no hospital, chega para mim numa segunda-feira de manhã, vai fazer prova e me tira 2 pontos, 3 pontos na prova. Eu falei, opa, pera, tá errado. Acho que a Cláudia sabe dos assuntos aí que eu tô falando. Tá errado, meu camarada, vem cá. Foi umas 7 pessoas mais ou menos, tava todo mundo de plantão morto. Tá errado. Não gostei dessa nota, não. Rasguei a prova, vai fazer de novo. Faz de novo a prova, a mesma prova. Faz de novo. Estudaram, descansaram, vai pra casa dormir, descansou? Faz de novo a prova. Vai lá e tira uns pontinhos a mais, né? Pois é, a Cláudia sabe. Trabalha lá com a Cláudia, né? Pois é. Eu sou assim, pessoal. Façam por merecer que eu faço valer a pena. Tá bom? Agora, não tem uma visão equivocada, tá? Não vão ter uma visão equivocada, não vão tirar conclusões se vocês não conhecem. De ninguém, né? Não só de mim, de ninguém, tá? Mas se quiser acreditar que eu tenho 3 filhos, minha mãe até fica feliz, que eu não tenho nenhum neto, tá? Chama ela de vovó sem neto. Tá bom? Ela tá aqui do meu lado, escutando, escuta tudo que eu falo. Muito bem. Tem algumas mensagens aí, né? Bora lá. Vamos ver quais são os temas aqui. Raciocínio, temos adesão, exame clínico. Vamos começar por exame clínico. Tá bom? Temos a Daniele, não sei quem mais. Daniele, Yasmin, Adgleime, Andressa e Isabelle. Tá? Podem começar. 5 minutinhos aí, dividem um tempo, 1 minutinho para cada um. Podem começar. Pode começar. No finalzinho eu faço uma perguntinha, tá bom? Vale lembrar também que o exame começa a partir do paciente chega na porta, você já começa a observar aí a situação, como que ele chega, sua feição, se ele manca de uma perna, se ele acontece alguma coisa assim. É importante lembrar também que o exame clínico é a parte mais importante, assim, do complemento da anamnese. E ele algum diagnóstico também ele pode ser mais importante. Em alguns casos, ele pode ser o diagnóstico mais importante. Também tem o exame clínico que vai se determinar na clínica do médico com o paciente.
Vira aqui. Pra lá, meu filho, tá colocando 5 mil reais aqui na tua frente. Oi, oi? Ó. Oi? 11 horas. Quer? Não, meu filho, aquele que eu pego emprestado ninguém vê, não. Não, desliga o alarme, pelo amor de Deus. Racha pra cima. Racha pra cima. E a mulher que para Rio Branco recebeu? Mas se vai branco na qualquer ponto dela, porque ela recebe. É compensado, cheque qualquer ponto. Pra pintar o cheque é do Banco do Itaú. O Banco do Itaú é só parte. Aí ela já foi, né? Ah, porque eles perderam. Não sei se ela foi, não. Porque estão vendendo de 28 aqui, né? Ai, como eu queria ter uns 10 mil. É fácil. Então, tiro da cabeça de terra. Oi? Você tem beiradinha aqui ainda. Vem a beiradinha. Fui. Tem carro depedado ali. Tá. Dependendo do carro todo. Tem dinheiro na conta do passei do carro todo, mas você vai dizer. Vendeu alguma coisa lá? Esperando a dona Rosa vir pagar. Conta aí, não vai fiado, não, viu? Tem que pagar isso aqui, ó. É isso? Tá em Foi 145. descontado, né? Por isso tá zerado. Né? É, 145. Isso aqui que eu peguei pra pagar aquelas copos que tava lá. Tu vendeu o que pra ela? Taipava? Taipava e Skol. Hum. Taipava e Skol. Comprou a escola da Ambev? Como é que é? Deixa comigo, eu acho. Mano, passa a informação aí, pô. Não, né? Informação que eu mesmo criei, eu mesmo fui atrás, que eu acho que eu vou passar. Aqui que eu vou passar pro tio, aqui, ó. Perto dessa luz, sabe? Aqui, ó, pra trabalhar no sol, não, pra você ganhar assim, pra poder no final do mês me pagar, não. No final do mês tem dinheiro pra ninguém. Só pro meu carro. Mas no final de mês é semana que vem, né? O José Maria já fez uma 8. Ok. Todos se apresentaram, ¿no? Bien. Muy bien expuesto, Mateus. Ó, câmera. Mi pregunta acerca de la presentación es, al final, resumindo, para que sirve el examen clínico? ¿Cuál sería
La finalidade de um exame clínico. Ok. Ok. Vê, sim. Ok, também. Simon, eu tava falando, a Isabela interrompeu. Qual seria a tua opinião? Ok. Em outras respostas, né, vocês me responderam de uma outra forma, pero igualmente está correta a resposta de vocês, mas o exame clínico, ele tem uma finalidade dentro do processo patológico, que a gente está dentro de processo patológico, a evolução do processo patológico. Ele nos dá informações, como falou Simon, como falou de Gleim, acerca do diagnóstico, do tratamento, né? Mais alguém falou aqui também a questão do tratamento, Isabelle. E eles nos dão dados suficientes, para estreitar a relação médico-paciente, o vínculo, né, que tem a relação médico-paciente, a comunicação, a questão da relação interpessoal, né, não só outra parte que seria multiprofissional, multidisciplinar, mas nos favorece dados suficientes para o raciocínio diagnóstico e a tomada de decisões, né? As condutas terapêuticas ou não terapêuticas, certo? E até chegar a um processo, entre aspas, entre comilhas, de cura. Eu não gosto de utilizar o termo cura, pessoal, tá? Se vocês procurarem, a opinião de vocês pode ser diferente da minha. Vocês estão em formação, olha só, vocês estão em processo de formação. Eu estou expondo a minha concepção, a minha ideia, o que eu defendo para vocês. Não significa que vocês têm que aceitar. Vocês têm que ser donos dos seus próprios narizes, digamos assim, das suas próprias opiniões. Mas tem que ser opiniões com fundamentos, não vai vir com opiniões sem fundamentos, não. Tá? Igual a gente estava falando anteriormente. Tem que ter fundamentos. Por que eu não vejo a questão de cura? Porque a gente é um mero nada, né? A gente não é nada. A gente tem poder de cura? Não, pessoal. A gente tem poder de conscientização, a gente conscientiza, a gente tem um poder de aliciar, de convencimento, de persuasão, em convencer o paciente, igual foi falado, o paciente se despir na frente da gente sem nunca ter visto. Mas a gente ganhou a confiança dele para isso acontecer. E existe um sigilo entre isso, certo? Então a gente passa um tratamento, existem vários tipos de tratamentos não terapêuticos e o tratamento terapêutico farmacológico, certo? Dentro dos farmacológicos existem tratamentos que são placebos. São placebos. Igual vocês estão vendo muito aí, muitos casos de placebos. A gente está utilizando placebos. Eu não uso médico, vocês vão ver na internet, tá cheio. Nos jornais também. Tal médico usa ivermectina, tal médico não usa ivermectina, tal médico usa azitromicina, tal médico usa aquilo. Gente, sendo sincero, tá fazendo mal ao paciente? Tá fazendo mal? O paciente tá se sentindo bem? Ok. O paciente tá se sentindo bem. Efeito placebo. Ele acha que vai ser curado com aquilo? Efeito placebo. Tem reação adversa? Tem reação adversa. Se vocês lerem uma simples bula, vocês estão vendo em farmacologia, tenho certeza que o docente pediu para vocês escreverem à mão, né? Eu sei que pediram para vocês escreverem à mão a bula dos remédios. Escrevam da dipirona. O que a dipirona causa? Vocês já viram tanta coisa que ela causa? E aí, vocês têm coragem de usar ainda?
Dipirona causa dor de cabeça. Você não sabia, não? Ah, mas ela cura dor de cabeça. Dipirona trata a febre. Trata a febre. Alivia os sintomas da febre. Mas ela também causa febre, se vocês não sabem. Ela causa febre. Ela eleva a temperatura, ela eleva os níveis pireróxidos e aumenta a temperatura corporal. Quem vai apresentar depois fisiopatologia da febre vai entender muito bem que existe um negócio chamado COX-2, o ciclo da cloroxigenase. Se não entender o ciclo da cloroxigenase, volta lá no livro de bioquímica e dá uma lidazinha. Senão não vai entender farmacologia e muito menos a fisiopatologia da dor. Não tem como tratar uma dor se não souber o ciclo da oxigenase. Certo? Tá fazendo mal? Não, efeito placebo. Tá se sentindo bem. Tem efeito adverso? Tem. Todo remédio tem efeito adverso. Toda reação gera outra reação em cadeia. Certo? A gente já falou, por exemplo, dipirona é um AINE, asteroide não anabolizante. Tomou em excesso, não tomou com a barriga cheia, no outro dia tá com gastrite. Aí vai tomar remédio para gastrite, não toma direito, não toma amoxicilina direito, nem claritromicina corretamente. Depois está com a resistência, ela está com Helicobacter pylori. Está com a resistência às penicilinas, a algum tipo de amoxicilina. Aí tem que tomar um remédio mais forte, mais potente. Certo? Se vocês aprenderem bem farmacologia, vocês vão ver que vai começar lá do mais fraquinho e vai lá para os piores, né? Dos mais baratinhos para os mais caros. Tem um motivo. Existe um negócio chamado resistência bacteriana. Certo? Ah, doutor, tô com a garganta inflamada. Vou tomar o quê? Tratamento específico? Quer tomar? Tratamento específico? Para não ter problema de febre reumática, tratamento específico de uma faringoamidalite é a penicilina bezantínica. Resumindo, a famosa bezetacil. Ah, mas eu quero tomar azitromicina, que a azitromicina, ela não dói, né, doutor? É legal, ela não dói, né? Mas ela não trata também, não. Ela vai somente fazer uma redução bacteriana. Ela é bacteriostática. Estática. Ela diminui o crescimento e a proliferação de bactéria. E a penicilina bezatínica é bactericida. Sida é morte. Bactericida, ela vai matar as bactérias. E não só diminuir a quantidade de colônia de bactéria. Então, aí vai a linha de raciocínio. Raciocínio diagnóstico. E depois é questão do tratamento. Vamos falar de raciocínio? Quem são os temas de raciocínio? Valesca? Quem mais? Tá. Os padrão Gold Standard? Padrão ouro? Ah, tá, lembrei. A clínica é soberana? A clínica é soberana. A clínica é soberana, mas pra gente chegar nessa parte aí, não é fácil, não. É difícil, gente. É difícil. Ó, tem um cara que eu tiro o chapéu pra ele. Não tem nem graça de brincar com ele de responder pergunta de prova, que é o doutor Natálio. A gente ficava, quando a gente estudava, o nosso professor, ele ficava enchendo o saco pra gente responder as perguntas de cardiologia, e ele tava acostumado a dar aula pra subespecialista, que ele é sub, né? Aí ele botava no nosso orifício, você já sabe qual, botava com gosto de gás. E pra pergunta de especialista. Tive vira no elétrico, meu irmão, dá tratamento, dá tudo. Falei, doutor, calma aí, relaxa só um pouquinho, você tá nervoso. Vamos aqui pra parte clínica. A gente brincava com ele, de perguntas e respostas, não tem graça brincar com ele, porque ele zera o aplicativo todinho, zera a prova todinho, não tem graça de brincar. Não erra nenhum. A gente ficava, ficar eu e o doutor Otis, falei, bicho, o que a gente vai fazer, pô? O negócio é chegar no nível dele, né, filho? A gente tá tentando, tá na luta. Um dia nós chega lá. Tá bom? Mas assim, a clínica é soberana. Mas existem ressalvas, tá? Por exemplo, nós temos um diagnóstico clínico. Pero a maioria das vezes, nós solicitamos um monte de laboratório, um montão de laboratórios, um montão de coisas. Isso é somente por precaução. Precaução. Creio que a maioria, a unos que são enfermeiros, não, Cláudia, igual,
usa a Cláudia como exemplo toda hora aqui. Por exemplo, há paciente que liga e há que mandar um laboratório para ele, encher, faz uma lista, llena de laboratório, põe uns 10 laboratórios aí solicitando ele paciente, que haga tomografia, haga ressonância, haga todo. Hasta ressonância nuclear, pode fazer. Porque tem paciente que é chato, ele vai te trazer problema. São pacientes problemáticos. Da mesma forma que eu tenho problemas aqui, problemas entre aspas, né? Faz um X-tudo, aqui, ó, faz um X-tudo, faz um sanduíche, né? Um X-tudo. O que seria isso? Mete laboratório nele, se ele vai fazer ou não, problema dele. Problema dele. Problema do Estado, não é meu. Agora, o que não pode acontecer é o paciente liga para a consulta e ele insiste, doutor, pero não vai passar um raio-x. Aí a mãe, não, a madre leva seu filho olhar, 5 anos de idade, tem uma pneumonia, diagnóstico de pneumonia é fácil, IRA. Por aqui, IRA OMS, é o que a gente usa, IRA OMS. Respiração superior, não quero nem ver esse cara. IRA. Classificação de IRA. Cadê? Pero IRA é infecção respiratória aguda. Aqui não vai aparecer. Pero se um ninho tem mais do que